Seja bem-vindo ao segundo programa da série Pleno Homestyle, que vai mostrar grandes projetos criados por um time talentoso de arquitetos e que foram montados aqui no Residencial Pleno da Projete Construtora. E se você ainda não conhece o Residencial Pleno, confira no vídeo que esse grande empreendimento propõe para os seus futuros moradores. A vida me proporciona muitas histórias, mas são as boas experiências que me trazem a plenitude. Hoje eu sei onde estou e aonde eu posso chegar. Estou no centro dos meus objetivos, ao alcance das minhas prioridades. Escolhi ter tempo, espaço, conforto e viver tudo isso de acordo com os meus planos. Escolhi qualidade de vida como rotina. Pleno, você por completo. Experimentar o melhor da vida e poder viver isso todos os dias, isso é ser pleno. E no Pleno Homestyling de hoje, a gente vai falar sobre um quartinho de bebê irresistível que foi criado através de uma parceria que deu muito certo com as arquitetas Paola Klein e Bruna Toledo. A Paola, que é da KS Arquitetura, e a Bruna da Arquivise Soluções em Arquitetura. Obrigada pela presença, sejam muito bem-vindas. A gente quer saber qual é o nome desse projeto e o que inspirou então a criação desse espaço. Então, o nome do nosso espaço é Bosque Montessori. E o ponto de partida para esse projeto foi a gente disrupturar com o que é comum em quartinho de bebês, que são tons pastéis, tons claros. Então nós trouxemos para dentro desse ambiente cores mais escuras, o verde, um verde escuro, preto, para a gente mostrar que é possível sim você fazer um espaço delicado, aconchegante, um espaço para bebê usando essas cores. As pessoas que chegassem visitar esse espaço na mostra, que elas tivessem a sensação de nossa, que diferente. Então a nossa ideia inicial para o projeto foi realmente essa, foi surpreender com cores escuras e disrupturar, né, o que já vinha sendo feito, o que vem sendo feito, né, que são tons clarinhos, tons bebês para dentro do ambiente. Além dessa disruptura, a gente quis trabalhar muito a questão dos sentidos, né? Então o próprio nome carrega, né, que é o Bosque Montessori, carrega a questão do método, né? A gente não aplicou todo o método, a gente colocou algumas pinceladas do método que foi desenvolvido, que é o método Montessori, que foi desenvolvido pela médica e pedagoga Maria Montessori, né? A médica e pedagoga italiana. Então, que proporciona principalmente a liberdade e a autonomia da criança dentro do espaço dela. Então, além da gente trabalhar essa autonomia, que claro, com segurança, né? Tem todo um protocolo a ser seguido, né? Da questão de segurança para a criança, né? Também a questão dos sentidos, então a gente trabalhou com bastante texturas diferentes, muita textura natural também, muito material natural dentro do nosso quartinho. Agora, o quarto de bebê é um lugar todo especial e de muita expectativa para os pais. O que vocês buscam proporcionar na hora, então, de planejar um espaço como esse? A gente trabalhou principalmente, que nem eu falei anteriormente, a questão dos sentidos. E a gente pensa o nosso enfoque realmente é na criança, né? Que a gente sabe que o cérebro humano, 90% dele se desenvolve até os 6 anos de idade. Então, quando a gente fala que a criança é uma esponjinha, ela realmente é uma esponjinha. Então, pela questão dos sentidos, a gente trabalhou a questão da playlist que a gente colocou no ambiente, a questão do aroma também que estava no ambiente, que a gente utilizou um aroma de lavanda, né, na questão da mostra. Então, as texturas naturais, a questão da autonomia dela, né? A gente trabalhou com nichos à altura dela para ela ter essa liberdade. A caminha, que é um clássico do método montessoriano, né? Que é a caminha no chão, para ela conseguir levantar e abaixar. Então, o enfoque nosso realmente foi a criança dentro do ambiente. Bruno, o que dá para destacar mais? Outra característica bem importante que a gente, quando vai desenvolver, não específico esse dormitório, porque foi desenvolvido para uma amostra, né? Então nós não tínhamos o cliente ali do outro lado da mesa, mas uma característica tanto minha quanto da Paola, que a gente leva muito em consideração, é quão importante é você imprimir no projeto a personalidade, por exemplo, nesse caso que seria dos pais, né, e seus valores para dentro desse ambiente, porque a criança vai crescer ali, né? Então é muito importante ela estar ali, ela se sentir aconchegada, ela se sentir tranquila, ela se sentir feliz. E essa questão dos princípios, valores da família são muito importantes, né? Porque vai fazer com que ela
ou qualquer pessoa que vá frequentar um espaço desenvolvido pelos nossos escritórios, a se sentir em casa, se sentir acolhida, meu lar, meu refúgio, né? Então é uma outra característica bem importante que a gente sempre leva em consideração nos nossos projetos. E para o profissional de arquitetura, o que é mais importante, então, considerar na hora de planejar um espaço como esse? No caso deste espaço, a gente levou como um ponto muito importante também a questão da economia, né? Como a gente sabe, a criança ela cresce muito rápido, então esse quartinho ele precisa ser muito versátil, né? Para ele acompanhar o crescimento dessa criança. Então, a gente tentou desenvolver de uma forma com móveis mais soltos, né? Nada de mobília sob medida, que acompanhasse o crescimento dessa criança e que realmente trouxesse essa característica da versatilidade, né? E qual pai que não vai ficar feliz de poder economizar nesse momento, né? A gente também, quando a gente vai desenvolver o dormitório da criança, a gente geralmente setoriza, né, por áreas. A gente precisa da setorização da área, por exemplo, de dormir, da área de brincar, da área de leitura, do aprendizado. Então a gente setoriza todas essas áreas, né? E como a criança ela está em constante desenvolvimento e aprendizado, a gente não pode ter um layout muito enfaixado, né? A gente precisa ter essa questão da versatilidade. Por isso a gente trabalhou com a questão dos móveis soltos, né? A gente trabalhou também muito a questão de a gente conseguir reaproveitar esses móveis e algumas coisas da decoração em outros ambientes da casa. Por exemplo, a poltrona que a gente utilizou, que é uma poltrona comercial, ela não é específica para quartinho de nenê, nem para criança, né? Ela é uma poltrona comercial, ela tem uma altura mais baixa, que é a altura propícia para criança, mas é uma poltrona que quando tu não precisar mais utilizar, tu pode simplesmente retirá-la do quarto da criança e colocar na sala ou colocar na sacada, em algum outro espaço. Os tapetes também, a gente usou bastante fibra natural, outras texturas, né, para diversificar, mas também são todos elementos que a gente consegue retirar desse local e colocar em outro, no caso da criança com o desenvolvimento dela, né, com o crescimento, precisar de outros objetos, né, outros móveis também. Tá certo. E se você quiser conhecer o Residencial Pleno, com certeza você vai se impressionar com tudo que o Pleno tem para te oferecer. Academia, brinquedoteca e salão de festas, além de uma vista espetacular da nossa cidade. E finalizando o nosso Pleno Homestyling de hoje, a gente quer saber então quais são os principais benefícios de quem planeja um quartinho de bebê, quais são os benefícios que o Residencial Pleno traz então. Uma das coisas que nos chamou muito a atenção foi a questão da iluminação natural. Ele tem uma ótima posição solar. E a gente sabe que para o desenvolvimento de qualquer ser humano e principalmente da criança, nós temos nosso ritmo circadiano, que é guiado pela luz do sol. Então é muito importante essa iluminação natural. É claro que a gente tem iluminação artificial, né, que a gente coloca dentro do dormitório, enfim, específica para a criança, mas essa questão da iluminação natural é de suma importância. E principalmente também, tanto a iluminação é quanto a gente conseguir deixar o quarto escurinho, principalmente para a questão do sono da criança, que é reparador e é importante, né? De suma importância para ela também. Então a questão da persiana, vedar bem, né, essa questão da iluminação, que apesar de estar tudo escuro, a cidade tem muita iluminação, né? Então isso também é muito importante e a gente achou uma ótima característica aqui do edifício. Bruno. Uma outra característica também bem importante foi a questão do espaço físico do quartinho, né? A gente tem um espaço físico ótimo ali, então conseguimos setorizar bem o dormitório. A gente criou a área de dormir, a área de brincar, tudo dentro do mesmo espaço. Então esse espaço físico, por nos proporcionar essa liberdade de criação, também facilita muito, né? Outra característica que a gente comentou também é esse espaço social que o Pleno oferece, né? Tem toda essa liberdade, os pais descerem no final do dia, tomar um chimarrão, as crianças terem onde brincar, onde correr, né? Então também é uma outra característica muito importante. Tá certo, nós gostaríamos de agradecer pela presença de vocês e por compartilharem conosco, então, como são criados esses projetos incríveis. Obrigada, Paola, obrigada, Bruna. E esperamos você no nosso próximo Pleno Homestyling. Obrigada pela sua companhia e até mais! Pleno, você por completo. Construção e incorporação Projete.